Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus o renove cada vez mais. Iniciemos nossa quarta-feira fazendo memória de São José, hoje também dia de São Martinho de Tours, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vivemos um tempo em que a dinâmica da evangelização precisa ter um grande amparo espiritual para que possa dar frutos sazonados. Os tempos são exigentes, como sempre o foram, para a vida da igreja, mas nós vivemos um momento importante para dedicar a nossa vida ao serviço do reino. Há uma necessidade de Deus imensa no coração das pessoas, pois cresce o ateísmo, cresce a indiferença religiosa, e isso vai abrindo um espaço de dor, de vazio no coração, sobremaneira dos nossos jovens. E já podemos sentir esta realidade muito presente nos nossos dias. Jovens que se cortam, jovens que se refugiam na escuridão do quarto em depressão, jovens que se perdem nas drogas e em tantas circunstâncias malignas deste mundo tão perverso. O tempo é um tempo de evangelização com ardor, com profundidade e com testemunho. Só pode evangelizar bem quem realmente experimentou a graça restauradora de nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Sem a experiência de Cristo, do ressuscitado, é impossível você fazer uma evangelização eloquente, eficaz. Pois a evangelização ela brota de um coração realmente entregue ao Senhor. Um coração tocado pelas chagas de Cristo, tocados pela misericórdia e pela sua compaixão. Quem experimentou em sua vida a intimidade com o ressuscitado, basta já a presença para que possa resplandecer esta luz tão bonita. É isso que falta na nossa igreja, nas nossas paróquias. Homens e mulheres, leigos, religiosos, sacerdotes, cheios de Jesus, para poder levá-lo ao coração de quem não o tem. O mundo padece por falta de conhecimento. O mundo está enfermo por falta de Deus. Todo esse movimento tão negativo que vai se criando mundo afora, que leva as pessoas a ficarem independentes das coisas celestes e a amarrar os seus corações às coisas terrestres e passageiras, cria a dor, cria o vazio, cria a tristeza. É o que nós estamos vivendo. A nova ordem mundial, ela exatamente proporciona esse esvaziamento da verdade. Pois a verdade, ela está em Deus. Deus é a verdade. Toda a nossa realidade, se quer caminhar na luz, precisa decorrer desta grande verdade, fim último, que é Deus. A nova ordem mundial, ela exatamente coloca o homem no centro, de maneira falsa, é claro, como se a pessoa humana não precisasse mais do sagrado, do inefável, do transcendente. Coloca no centro a criação e não o Criador. E isso gera todo um sofrimento e uma tristeza no coração da humanidade.
e a humanidade passa a viver encabrestada, uma sociedade mascarada por uma legenda de agressividade discreta, que às vezes as pessoas nem percebem. Esse movimento ele é antigo, ele está aí, e agora, através da pandemia, pois ele veio na garupa do vírus, para ajudar a implementar esta agenda de uma humanidade sem Deus, de uma humanidade que cultua a matéria, a criação e não o Criador. Onde fica a nossa missão em tudo isso? Fica no centro deste mundo. Nós não compactuamos com esse mundo, mas nós entendemos que as pessoas, elas precisam de Deus, elas precisam realmente de grandes forças de Deus para superar as dificuldades e ajudar as pessoas a encontrar a luz. É como se nós estivéssemos de costas para a luz e voltado para o mundo obscuro e tenebroso da caverna, como nos ensina lá o mito de Platão, o mito da caverna. A humanidade está entrando nesta caverna. Não é capaz de olhar para a luz, mas olha para o fosso, para o passageiro, para o temerário, para a criatura, e não para o Criador, que é a luz que ilumina a criatura por excelência, que é a pessoa humana. O sacerdote nos tempos de hoje, realmente ele é chamado a ser esse estilo de Moisés, que aponta o caminho, que aponta Cristo, que dá os remédios de Jesus para as almas que estão tristes, doentes e empobrecidas. O tempo é difícil, mas é um tempo de graça, é um tempo em que nós somos chamados a viver o nosso testemunho de santidade. Vamos meditar um trechinho da Bíblia, correspondente à liturgia de hoje, para o aumento da nossa consciência. A antífona da celebração litúrgica da Santa Missa de hoje nos traz 1 Samuel 2,35. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo meu coração e minha vontade, diz o Senhor. É interessante, prezado ouvinte, que num tempo em que se desvaloriza o sacerdote, em que a figura do padre é tão desprezível por esse mundo cruel que a nova ordem vai estabelecendo, nós somos chamados a reverenciar os nossos sacerdotes. E o sacerdote é chamado a tomar posse da grandeza do seu ofício, do seu ministério, recuperando a baixa estima que todo esse contexto da nova ordem mundial vai colocando nos sacerdotes, porque esse contexto diz que não há necessidade de Deus no mundo, não há necessidade do sagrado, e os sacerdotes às vezes se deixam levar por essa influência e começa a pensar que não vale nada, que o seu ministério não tem sentido. E muitos sacerdotes começam a ficar escondidos, medrosos ou até disfarçados para que não sejam vistos. Mas a palavra de Deus traz para nós hoje este apelo. Deus quer fazer surgir o sacerdote fiel. E esse sacerdote fiel sou eu, você que me escuta, querido Padre, os que estão a serem ordenados. Todos nós devemos nos colocar diante de Deus como sacerdote fiel, cumpridor do seu dever, realizador da sua missão sem nenhum tropeço.
O mundo precisa de sacerdotes que realmente abracem a missão como Jesus quer. A missão do Padre está muito bem definida naquilo que a Igreja vem nos ensinando a partir da Palavra de Deus e da tradição e do magistério ao longo desses 2000 anos. Como é bela a missão do sacerdote e quão grande é o desempenho do ministério do sacerdote fiel, que procura agradar a Deus em tudo, levando as pessoas a entenderem que Deus é o centro e não o mundo, e não as coisas passageiras. Quão belo é esse trabalho tão relevante que o sacerdote realiza. Nós precisamos de padres santos. Eu quero convidar você, prezado ouvinte, a rezar. Amanhã, vamos fazer um dia de adoração amanhã, pela santidade dos sacerdotes, pela perseverança dos nossos seminaristas, e pedindo a Deus também que ajude as pessoas a amar os padres, e não odiá-los, e não atacá-los. E às vezes dentro da própria igreja, há pessoas, há grupos, que não por interesse do Evangelho, que começam a perseguir os sacerdotes, sobretudo o sacerdote que quer colocar a paróquia em ordem, que quer colocar Cristo no centro. E as pessoas vaidosas, as pessoas que usam das suas pastorais, dos seus grupos, dos seus trabalhos, para propagandear-se a si mesmo, essas pessoas começam às vezes a detonar com o sacerdote. Nós precisamos amar os nossos padres, ajudá-los, encorajá-los nesse tempo difícil, para que eles possam ser este sacerdote fiel que Deus quer fazer surgir. Pai de amor, Deus de bondade, dai-nos um coração cheio da Tua presença e um desejo grande de evangelizar. Pai Santo, derrama sobre nós a Tua graça para que possamos aceitar o Teu amor eterno na pessoa de Jesus e na força do Teu Espírito. Ensina-nos, Senhor, o caminho da evangelização, o desejo grande de levar a mensagem do Teu Filho Jesus, a mensagem de salvação a tantas almas esquecidas, que estão perdidas nesse marasmo tão difícil dos nossos tempos. Pai, fica conosco, derrama sobre nós o Teu Espírito e dai-nos a companhia do Teu Filho Jesus, que a Tua Igreja tanto precisa, e ajuda-nos, Senhor, a vivenciar a centralidade do Teu mistério em nós e na Igreja, e que a gente possa, com os olhos fixos no Teu Filho Jesus, caminharmos para Ti, para a eterna glória. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por cada sacerdote que é presença do Teu Filho Jesus nas nossas comunidades. Amém. Pela intercessão de São José, que nós lembramos sempre na quarta-feira, e de São Martinho de Tours, hoje celebrado, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre a sua família e seu ambiente de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor da messe que envie operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.